oremos. Eu vou ler a partir do versículo 7, versículo 22. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não porém a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo e da riqueza. Mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas está escrito: as coisas que o olho viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que ele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não por palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não podem ter conhecê-lo, porque é eterno espiritual. Mas o que é espiritual consegue ver tudo, e ele que nos tinha de servir. Porém, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa construí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pai, fala para a igreja, pelo Espírito Santo do Senhor que nos é dado. Em boa medida, sacudida, recalcada e transformada. Opera para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e nós permitamos iniciar a demonstração do testemunho. Meus pais tiveram 4 filhos. Eu sou o filho caçula. Minha irmã mais velha tem 10 anos. Depois de 10 anos mais velha. Eu, no tempo da minha vida, fui praticamente criado por ela. Minha mãe trabalhava muito, e embora presente, eu fui criado por meu irmão durante 10 da minha vida. E até certo ponto tocar em casa. Eu tenho um irmão que tem 3 anos de diferença de idade de mim. Eu tenho 51 anos, estou falando 51 anos agora, eu tenho 54 anos. E nós praticamente fomos criados pequenos e crescemos juntos nós. Pois eu tenho um irmão de 3 anos mais velho e este e aí a minha irmã. Então, eu e meu irmão, muito próximo de mim, nós fomos criados praticamente juntos. Crescemos de uma forma normal, jogávamos no sítio, brincávamos muito, guinhar, corria, brincadeira de esconde-esconde, as coisas que eram próprias de mim. E tínhamos muito prazer em ser amigos um do outro. Até quando chegou a idade de irmos para a escola. Como eu faço aniversário no final do ano, eu precisava ter as unidades completas para poder ir para a escola no ano seguinte. As aulas tinham que começar novamente em março. Não tinha férias, a escola do lado não quer do ano.
e terminava um pouquinho mais cedo, porque também não tinha férias no final do ano, como hoje. E eu me lembro que meu irmão ia para a escola, ele era mais velho e ele ia para a escola, e eu chorava, porque eu queria ficar perto dele. Eu queria ir para a escola com ele. Então eu comecei a ir para a escola, eu fui para a escola na madrugada para acompanhar o meu irmão, que era meu amigo, e eu ficava sozinho em casa, para quem ficar sozinho, eu fui e sentava num banco lá da escola, que ficava fora da sala de aula. O fato é que eu também me alfabetizando um pouco antes da minha idade, do livro de fato na escola. E quando eu estava no primeiro ano regular, eu já fazia o segundo ano. Porque o primeiro ano praticamente foi feito fora da sala. Então, quando eles me colocaram na sala para fazer o primeiro ano, eu já tinha que acompanhar o segundo ano, porque o primeiro ano eu já sabia as coisas do primeiro ano, já estava praticamente fazendo. E meu irmão, ele repetiu. Primeiro ano, eu fui sentado do lado de fora. Ele repetiu o ano em que eu fiz o primeiro ano, ele também fazendo novamente o primeiro ano, ele repetiu. E eu passei o primeiro ano para o segundo ano, meu irmão teve que estar cursando o terceiro ano. Eu passei o primeiro lugar da classe, lógico, eu tinha sido uma bagunça. Então eu passei o primeiro ano, mas já estava no creche, na metade do segundo ano. E era para cada pessoa, estava no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Então eu, na verdade, copiava a matéria do primeiro ano, e copiava do segundo, copiava do terceiro, copiava do quarto. Eu tinha um desespero por conhecer tudo que era primeiro. Era uma casa só de professor, não sei se aquela que foi em escola por uma vez, era uma classe só de professora Doriane, que vivia 4 quartos da outra, primeiro ano, terceiro quarto, eu confiava tudo. Falei com meu irmão, quando eu passei, tive o primeiro ano completo, passei no primeiro lugar, óbvio, estava também na aula, e eu já estava em creche, na verdade, para o terceiro ano, porque o segundo ano eu já tinha começado paralelamente. Então eu já sabia fazer o terceiro ano. E meu irmão estava repetindo então a terceira vez. E aquilo trouxe uma marca profunda no meu coração. Porque quando eu recebi, eu lembro até hoje, eu recebi um cavalinho de marcha, um índiozinho em cima, era o Forte Apache. Eu ganhei de presente porque me passava no primeiro lugar. Eu ganhei de cavalinho daquele um índiozinho em cima. O senhor presenteou mais, ganhei de cavalinho. Meu irmão havia repetido. Eu me lembro que eu chorei muito. Porque quando a professora falou que ele havia repetido, disse que ele era retardado. Ele não teria passado de ano, porque ele era retardado mental. Eu não conseguia entender porque ele ficava comigo, nós brincávamos as mesmas coisas, nós falávamos as mesmas coisas, fomos educados da mesma forma, comíamos as mesmas coisas, e eu não conseguia entender aquilo que acontecia. Eu fazia lição a mim, eu fazia a lição dele, fazíamos juntos lição, ele copiava as mesmas coisas que eu copiava, mas ele passou de adiante. E aquilo fosse um peso de fardo grande no meu coração. O professor era muito rude, a forma como ela falava de ele acabou me agredindo, porque ele não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Ele veio para a cidade, nós estudamos na escola rural, e aqui na cidade. Ele foi estudar na mesma escola que ele estudava. Ele ficou matriculado no primeiro ano, e eu fiz uma prova no estado da categoria e fui matriculado no terceiro ano, quando eu fui para a escola. E meu irmão no primeiro ano. Eu fui para o quarto ano e ele repetiu novamente o primeiro ano. E a professora, eu lembro dela até hoje, chamou a mãe
ele sofre de um problema de caráter mental. Meu irmão primeiro era casa, era mais bonito. Eu nunca tinha puxado esse fato. Meu pai era moreno, tinha olhos verdes, era um semblante bonito. Nós éramos embaixo, puxando minha mãe, meu irmão, no quarto, tinha que pedir. Eu era sempre outro, tinha meu irmão também, depois foi outro, era linda, era tudo embaixo. O primeiro, o meu irmão era gostoso, cabelo muito, olhos verdes. Ele era eliminado pela beleza. Tinha muitos amigos pela beleza dele. Que é isso mesmo? Quando a pessoa não feia, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Quando é pobre, ninguém quer saber. Agora, quando é bonito, todo mundo quer saber. A vida tinha esse lado. Ele tinha amigos, eu não tinha amigos grandes, mas ele queria mandar a vida. Fala para os irmãos que a minha mãe está fazendo com médico. Foi constatado e afirmado que não sofreu de retardamento mental. Cronologicamente, ainda ele não tinha a idade de um ano. Cronologicamente, ele não tinha a primeira idade, ele não havia alcançado ainda. E o médico disse, quando ele tivesse 15 anos, ele teria uma idade cronológica de um ano. Então eu vi, meu irmão, com 15 anos, ele tinha 12 anos, ele brincava no carrinho. Isso ainda era a brincadeira da cidade. Ficar de carrinho, ele brincava no carrinho. Eu já ontem já tinha barco, e brincava no carrinho para a gente puxando. Eu comecei a fazer faculdade e eu vi meu irmão brincando de carrinho. Ele tinha 21 anos e ele brincava no carrinho. Porém, ele tornou-se um homem muito cedo. Meu pai continuou a trabalhar. Então, rapidamente, ele foi trabalhar. Eu me lembro até hoje que meu pai pegava meu irmão e levava ao cenário, na escola cenário, e ficava sentado do lado de uma sala da escola cenário, com a organização do diretor, ficava sentado lá de fora da sala de aula, ficava sentado para ver se o meu irmão ele tinha aptidão para alguma coisa daquilo que é ensinado no Senai, para tentar descobrir se ele tinha alguma aptidão para fazer uma daquela tarefa. Se ele tinha que montar para resolver a conversa, meu irmão aprendeu tudo. Aprendeu a ter aprendeu a ficar tranquilo, aprendeu mecânica de automóvel, e faz muita coisa. Porém, não lê e não escreve uma palavra. Com muito custo, a minha mãe falou que eu tenho nome e não tenho escrever. Casou-se, por ter prestado a família, acabou casando, teve filho, mas continuou sendo retardado, continuou tendo retardado mental. Ele continuava filho dos mesmos pais, irmão dos mesmos irmãos, porém com algumas limitações físicas, mentais e emocionais. Físicas por quê? A sociedade acabou limitando, a família acabou limitando o espaço dele, as mentais porque ele já tinha mais envolvido no contexto de sociedade, no contexto de família, e as físicas, porque se deu conta de que, na verdade, havia uma diferença dele com relação aos outros homens e às outras pessoas que viviam os mesmos ambientes. Era um homem com a mesma formação que nós os outros 3 filhos tivemos, mas sofrendo agora de alguma sorte de debilidade emocional, física, social e até mesmo espiritual. Por que o pastor está dizendo tudo isso? Eu confesso a Deus
queridos, o Senhor do corpo de Cristo, algumas coisas que nos dão um basamento para entendermos os processos de Deus. A palavra do Senhor, nesse texto que eu li agora, ela esclarece algumas coisas. E o apóstolo Paulo tem um zelo de olhar para a igreja que está em Corinto, porque a igreja precisava ser ensinada acerca de algumas coisas. Paulo olha para a igreja de Corinto e diz assim: eu me proponho agora a ensinar algumas coisas, não com sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela é animal e diabólica. Ele diz assim: eu não vou falar convosco com a sublimidade de falar ou de sabedoria, que não era isso que estava no coração dele, porque ele diz assim: porque nada me propõe saber que vós ainda na frente a isso conhecer. Eu pensava assim lá atrás, quando início da minha cidade, eu olhava para o meu irmão, eu pensava